Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Sagitário. Peço que quem ainda não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, comente aqui o que você achou e para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com. Vamos começar aqui com esse oráculo que eu esqueço o nome, mas eu acho que é do Jardim Encantado. Jardim da Bruxa. Não, Poder da Floresta. Nada a ver. Oportunidade. Essa carta aqui veio pra... Talvez... eu não lembro mais, gente. Eu gravei ontem alguns signos. Não lembro mais. Mas acho que veio pra um ou dois outros signos. Vamos ver o que é que vem aqui com o oráculo da benzedeira para os sagitarianos. Semeadura, espalhe seus tesouros. Tá. Às vezes a gente precisa se expor às oportunidades. Então, quando a gente fala aqui com o tarô que existem oportunidades no seu entorno, não quer dizer que vai cair no seu colo. Não quer dizer que alguém vai bater na sua porta. Quer dizer que aquilo já está no seu campo, já está acessível para você. Por exemplo, vamos dizer que eu estou procurando um emprego. Que eu quero um novo emprego. E aí, abre uma vaga lá no LinkedIn. E eu tenho um perfil lá no LinkedIn. Eu preciso me candidatar para a vaga. Não quer dizer, às vezes a gente enxerga a oportunidade só como um convite, né? Alguém me ofereceu tal coisa, a oferta, o convite. E, gente, as oportunidades, elas estão aí, elas estão à nossa volta. É que às vezes a gente não tá olhando, porque a gente tá esperando cair no nosso colo. O eremita, recue e recarregue-se. Essa carta aqui, junto com essas outras, né, ela fala sobre um discernimento aqui para escolher. Então, você tem oportunidade no seu entorno, só que não quer dizer que você tem que atirar para todos os lados. Porque também não adianta você sair de onde você tá para ir para uma situação igual ou pior. Você já tem condições de ir para uma situação melhor. Então, tem um olhar um pouco mais estratégico e sereno para essa escolha, sabe? Para esse direcionamento, para essas oportunidades. Então, você está estudando para concurso, você vai fazer todos? Por exemplo, tem 2 concursos que me interessam, assim, no Brasil. Tem a Petrobras e tem o Banco Central. O conteúdo de um é completamente diferente do outro. Assim, não tem nada em comum para as áreas que eu posso aplicar. Então, eu não tenho condição de estudar para os 2 ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher. Aqui é um pouco isso, sabe? Vocês precisam entender o que é que vocês querem, que caminho vocês querem seguir. E isso vocês descobrem dentro de vocês. Isso vocês descobrem recuando um pouquinho. Então, assim, as oportunidades estão aí, já estão acessíveis para vocês. Mas antes de atacar essas oportunidades, vocês precisam entender quais fazem sentido para vocês. Então, outro dia, uma pessoa foi se candidatar para uma vaga, para vagas numa empresa que eu conheço, e aí ela se candidatou para uma vaga júnior e uma vaga sênior, se eu não me engano. E aí eu falei assim, tá, mas qual é que você realmente...
qual é o seu nível de senioridade de fato, porque de júnior para sênior tá muito discrepante. Ao que você tá se propondo realmente. Então é esse tipo de coisa, sabe? Tem que ter um certo foco aqui, tem que ter um direcionamento melhor. Agora, para saber realmente qual é essa direção, não tem ninguém que vai te dizer, sabe? Ninguém vai conseguir te orientar nesse sentido. Essa orientação ela parte de vocês mesmos. Aqui com o tarô mitológico veio a Imperatriz. A Imperatriz é uma energia muito, muito, muito boa, muito favorável, muito magnética, autoconfiante, segura de si. Vocês estão chamando a atenção, vocês estão atraindo as oportunidades para vocês. Até falei assim, ai, não vai cair no seu colo. Para alguns pode até ter algum tipo de convite, sabe? Só que é isso, você não deve aceitar só porque você recebeu o convite. Você deve entender o que faz sentido para você, aonde você vai dedicar o seu esforço. Aqui com o tarô prateado das bruxas veio o 4 de ouros, o 3 de ouros, o 6 de ouros, o 2 de espadas, sabia que vem 2 de espadas, e o 6 de bastões. Existe uma tendência aqui de vocês quererem tomar a decisão certa, né? Ah, eu quero saber o que é o certo, o que é a melhor decisão. Porque vocês estão buscando segurança, vocês querem uma base, vocês querem uma segurança para ir numa direção, ou vocês querem escolher a direção que pareça mais segura. Só que eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Isso não existe, não existe a decisão certa, não existe errar a escolha aqui, né? Tentando pensar o que é o certo universalmente. Existe o que é certo para você, o que faz sentido para você, o que tá alinhado com os seus interesses, com as suas habilidades. Esse é um mês em que a influência de pessoas da sua área, do seu trabalho, então colegas de trabalho, pessoas que às vezes não trabalham diretamente com você, mas fazem a mesma coisa que você, né? Assim, colegas de profissão podem acabar te influenciando mal. Por quê? Porque o caminho da outra pessoa é da outra pessoa e o seu caminho é o seu. E você precisa ter a confiança de seguir o seu próprio caminho. Tem uma coisa de vocês acharem a medida certa sobre essa influência, sobre essa inspiração nesses colegas de trabalho, de profissão, sabe? Então, você pode ir junto com a pessoa até certo ponto, você pode estudar com a pessoa. Vocês podem estudar juntas e cada um tá estudando para um concurso diferente. Tem uma questão aqui de uma certa
vaidade, assim, de um certo orgulho, que atrapalha um pouco vocês esse mês. Atrapalha de que maneira, né? Nessa tentativa, nessa ideia, né, que eu tava falando, de querer tomar a decisão certa. De que maneira essa vaidade atrapalha? Vocês se guiando muito por status, por aparência. Então, esse caminho aqui, ele não é tão glamuroso, ele não é numa empresa tão conhecida, ele não paga, às vezes, tão bem quanto outros. Mas o que ele te oferece faz sentido pra você? Porque às vezes a gente tá assim, a gente tá olhando pro que aquela situação não tem, mas a gente nem queria aquilo. Então, cuidado para não cair nessas armadilhas, né? Essas armadilhas do ego. De assim, aqui esse mês ele traz uma questão sobre o que ou quem você tá querendo ser e não parecer. Porque essa ideia do parecer, ela pode ser uma armadilha aqui. Pode te atrapalhar. Acabar fazendo você escolher uma coisa que no fundo você não quer. Só porque ela parece mais correta, parece mais interessante. Vocês precisam ir numa direção do que é mais justo para vocês, que é mais equilibrado para vocês. Aqui com o tarot divino, eu vou tirar algumas cartinhas para áreas específicas da vida. Trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritual. No trabalho tenho 10 de ouros, que é uma energia bem positiva, tá? É uma energia de estabilidade, de sucesso, conquista, de maturidade também. Alguns trabalhando com a família. Ou fazendo algo que a família faz, sabe? Então, assim, eu tenho médicos da minha família, eu sou médico também. Eu tenho uma família de comerciantes, eu abro um negócio. Enfim, no dinheiro veio o 6 de espadas. Tem uma certa mudança de mentalidade com relação ao dinheiro, que é motivada por uma mudança de trabalho, de situação profissional. Vocês indo para uma outra realidade financeira. Para alguns é uma realidade melhor e para outros, em termos de quantidade de dinheiro, não é necessariamente melhor, mas ela é o que vocês precisavam para ir na direção que vocês querem. Porque é isso, assim, pra gente ganhar mais, em geral, a gente precisa assumir mais responsabilidades no trabalho. E às vezes a gente tá precisando de, assim, meio que fazer o mínimo numa situação para poder se dedicar ao máximo à outra. Então,
Para alguns, ganhar muito dinheiro não faz tanto sentido nesse momento, porque isso exigiria uma dedicação que vocês estão querendo direcionar para outra situação. No amor veio o Hierofante, né, o Papa, que para quem tá solteiro é uma energia assim mais tranquila, sabe? Vocês querem uma relação, vocês sentem que gostam mesmo de estar se relacionando, que não gostam muito de estar solteiro, mas estão um pouco mais em paz com a solteirice nesse momento. Como se esse assunto não fosse tanto uma preocupação agora, por mais que vocês saibam o que vocês querem. Para quem tá numa relação, tem uma tendência de ter um ganho de comprometimento nessa relação. Então, assim, vocês se comprometerem ainda mais um com o outro, uma com a outra. Aí pode ser desde, tava ficando, namora, noiva, noiva, casa, quanto pequenos comprometimentos. Então, assim, eu vou ter a chave da sua casa, ou então eu vou ter coisas minhas na sua casa, ou então compromissos assim dos acordos mesmo, né? Então a gente faz determinados combinados visando o futuro, enfim. Na saúde aqui veio a morte, que é uma carta de transformação, de finalização. E a morte está associada com o signo de Escorpião, que também representa a cura, né? Para alguns pode ter algum tipo de cirurgia. Alguma renovação, pode ser até uma coisa mais estética mesmo. Uma coisa mais assim ligada à aparência. E para outros é algum tipo de melhora, de renovação na saúde mesmo. No corpo, né? Enfim. E no espiritual veio a lua, que é uma energia que pede muito essa conexão com o sagrado feminino, né? Com a sua sensibilidade, com aquilo que você sente, mas não consegue enxergar. Essas escolhas que a gente tava falando aqui, né? Esse discernimento que você vai precisar exercitar, ele se beneficia muito desse contato mais íntimo com o seu sagrado interior, né? Desse contato mais íntimo consigo mesmo, de você conseguir, a partir da sua sensibilidade, acessar acessar possibilidades sobre a sua própria existência. Você tem um sentimento de uma certa antecipação. Então, assim, eu quero ir nessa direção porque eu realmente tenho uma parte de mim que se vê lá. Que se vê daquela maneira. Mesmo que hoje eu ainda não seja. Mesmo que hoje eu ainda não me enxergue. Tem uma parte de mim que se enxerga lá na frente. Aqui com o oráculo da criança interior veio a noite silenciosa. E com o Ho'oponopono, essa carta da noite silenciosa, ela pede muito assim, esse serenar da mente, né? Você silenciar os pensamentos, meditar. Tem, junto com essa, porque essa imagem ela não evoca tanto isso, mas tem 3 cartas aqui que trazem essa posição mais meditativa. O eremita, esse 2 de espadas e esse 4 de ouros.
E essas cartas, tradicionalmente, as pessoas não estão sentadas assim, é muito desse baralho. E não é à toa que eu estou usando esse baralho. Então, a meditação, né, esse exercício de concentração que a meditação proporciona, é muito benéfico para nossa mente. E é muito benéfico para essa conexão com o nosso sagrado interior, com a nossa sensibilidade. A gente vive num mundo que valoriza muito esse domínio da mente sobre todo o resto. E esse contato com a espiritualidade, ele pede que a mente dê um passinho para trás e se harmonize com os outros, com as outras forças, com as outras energias, né? Dê um pouquinho de espaço para a gente perceber o mundo de outra maneira. Vê aqui, girassol significa prosperidade, clareza mental e abundância. E agora eu fico em paz, significa que estou tranquila, em paz comigo e com tudo que me aconteceu. Fim do sofrimento. Tem uma questão, assim, de um entendimento, assim, sabe? Quando fica claro para você a direção que você vai seguir, fica claro também por que algumas coisas aconteceram, que te levaram, te empurraram nessa direção. Então, tente não se preocupar muito, tente fazer esse exercício de meditação para acalmar a sua mente, porque as respostas vão vir, a clareza vai vir. Se permita acessar tudo isso. Tá bom, sagitarianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.